Vamos conversar agora sobre os diuréticos. Os diuréticos, o objetivo final deles é fazer com que o nosso corpo elimine aqueles produtos que aumentam a pressão arterial, principalmente o sódio. Então, qual que é a ideia do diurético? Fazer com que você beba mais água, né? Porque você vai sentir sede, já que você vai estar indo mais vezes ao banheiro. E junto, né, além de eliminar a urina e os degradantes dela, você vai eliminar na urina o excesso de sódio. Muitas vezes o potássio também. E por isso tem que tomar cuidado, né? Algumas pessoas precisam fazer reposição de potássio ou tomar uma classe de diuréticos específicos que poupe o potássio, porque pode acontecer de abaixar muito o potássio no sangue. O objetivo principal do diurético é fazer essa eliminação de excesso de sal pelo xixi. Então, é muito importante a pessoa que toma diurético beber bastante água, porque como ele tem ação lá no rim, fazendo os rins funcionarem e fazer muito xixi, se a pessoa não bebe água suficiente, ela pode ter infecções urinárias repetidas e ela pode ter também problemas aí de desidratação, porque o corpo vai estar trabalhando com o mínimo, já que a pessoa não bebe água e eu tenho um medicamento que está mandando eu jogar o que eu tenho fora. Então isso pode ser um sério problema, pode dar também aquela urina turva, que é um sintoma, né, da infecção urinária, pode dar a urina com a presença de sangue, pode acontecer várias coisas, porque o diurético ele não para o funcionamento dele. Ele chega lá no rim e não quer saber se você bebeu a água hoje ou não. Ele vai mandar o rim eliminar. Então, assim, muito importante você conversar com qualquer cliente que chegue na farmácia com o nome de um diurético. Conversa com ele. Fala, olha, precisa beber água. Se você bebe 2 garrafinhas por dia, você precisa beber no mínimo 4. Precisa aumentar pelo menos o dobro do que você bebe hoje. Precisa beber bastante água, senão você vai sair de um problema para outro. A gente precisa conversar bem claro com o nosso cliente. Cria esse vínculo, cria essa amizade, conversa com ele que ele precisa beber água. Então, os diuréticos, eles acabam sendo a primeira escolha dos médicos, porque o que acontece? É o sistema mais simples, eu não tô mexendo na angiotensina, eu não tô mexendo na ECA, não tô mexendo no meu sistema nervoso central. Então, normalmente, quando a pessoa é diagnosticada, tudo depende também de como que foi o diagnóstico, né? Porque tem pessoa que tá com a pressão muito alta, e às vezes já tem que começar com 2, 3 medicamentos. Mas, normalmente, quando a pessoa é diagnosticada como hipertensa, né, que ela sofre da doença hipertensão arterial sistêmica, os médicos acabam iniciando com o diurético, porque ele vai agir num local um pouco distinto, né? Então ele vai agir ali no tubo renal e ele tem poucos efeitos indesejáveis, né? A tendência é que não tenha muitos efeitos colaterais. Então, assim, eles apresentam pouco desses efeitos e eles também vão atuar de uma forma diferenciada. Eles não vão atuar diretamente ou no sistema nervoso central ou no sistema que mexe com toda a parte vascular, cardiovascular, né? Como é os da angiotensina. Porque, né, se eu tô mexendo com a vasoconstrição, com a vasodilatação, com a aldosterona, eu tô mexendo em todo o sistema cardiovascular. Então, aqui eu uso de mexer diretamente nos rins para resolver o outro problema. Então, muitas vezes, quando a pessoa ela é, digamos assim, comprometida, consegue se resolver apenas usando diurético. O problema é que muitas pessoas querem que o medicamento faça milagre e não muda nada. Então a pessoa continua comendo 5 colheres de sal por dia, porque agora está tomando medicamento, então agora ela pode comer. Não, não funciona assim. Infelizmente, precisa ter um controle na dieta também. Então, quando a pessoa é dedicada, que ela entende o risco que ela tá passando e ela realmente muda a dieta, tenta fazer uma caminhada, tenta mudar e vai mudando aos poucos, o diurético às vezes é o suficiente, a pessoa não evolui a ponto de precisar de utilizar algum medicamento um pouco mais forte. É claro que a gente tem algumas exceções, porque tem algumas pressões, hipertensões que são ligadas ao emocional. Então, mesmo a pessoa fazendo exercício físico, comendo direitinho, se ela passa por um estresse, a pressão vai lá no teto. Então, ela precisa tomar alguns medicamentos mais específicos, porque só o diurético não vai resolver. Então, assim, a gente tem os pontos específicos, mas no geral, quando a pessoa ela é comprometida, a gente consegue resolver o problema da pressão com o diurético.
Vamos falar então os principais nomes. Eu acho que o que se destaca mais é a furosemida. A gente também tem o manitol, que normalmente é sistema fechado, né? Ou seja, é injetável na veia, a gente vê mais dentro do hospital. A dicloferamida também vende bastante, benzolamida e e não, né? Porque tem mais, mas aqui nessa lista a acetozolamida. Esses medicamentos são todos são todos diuréticos, ou seja, a ideia deles é que eu elimine o sódio e o potássio no meu xixi. Então eu vou fazer essa eliminação do sódio, que é um dos fatores que aumenta a pressão arterial, pela urina. Então todos eles, qualquer nomezinho desse que vocês ouvirem, vocês precisam conversar com o cliente sobre beber água. Até mesmo para ajudar, né, no processo todo do diurético. Eu fiquei tampando aqui, mas outros nomes é a bumetanida. Além da furosemida, eu acho que outro que é muito conhecido é a hidroclorotiazida, que eu coloquei aqui só separadinho, mas temos a hidroclorotiazida já com o captopril, se eu não me engano, com o losartana, que é duplo. Então, já tem farmacêuticas, né, já tem indústria que faz os dois juntos, no mesmo comprimido. E aí eu não preciso tomar hidroclorotiazida e o captopril. Eu já compro o captopril com hidroclorotiazida, ali já na medida. Então, tem esses, eu esqueci de trazer. Se eu não me engano, eu não lembro se é o captopril ou losartana, mas tem. Então, assim, pode ser que vocês vejam aí sendo medicado esse conjunto também. Além da hidroclorotiazida, a gente tem a clorotiazida, que tem essa mesma função diurética. Temos ainda a pamida e a espironaloxicona, que tá ali. Também, essa Spiro, ela tá ficando bem famosa, tá? Os médicos estão utilizando muito ultimamente. Antes a gente via mais a furosemida e a hidroclorotiazida, os outros nomes era mais raro de vender. Mas atualmente a Spiro também tá sendo bem vendida em farmácia, tá sendo bastante receitada pelos médicos. E aí tá aumentando um pouco o fluxo. Mas como vocês podem ver, todos eles temos os genéricos, né? Então dá pra gente conversar com o cliente, fazer um preço legal, conversar com ele sobre beber água. Dá para ter toda aquela dinâmica que a gente fala, né, sempre, de criar o vínculo com o cliente e falar para ele, né, deixar claro algumas dicas para que o remédio possa fazer o efeito desejado. Mas, como todo medicamento, é claro que os diuréticos também têm a lista de reações adversas. E as reações adversas não costumam não acontecer no caso dos diuréticos. Mas a listinha dos que podem acontecer é até grandinha. Pode dar dor de cabeça, normalmente por falta de água, tá? Essa dor de cabeça. Então, por isso que eu falei pra vocês, tem que incentivar, porque como ele chega lá no rim, ele fala, vamos eliminar, ele não quer saber se tem ou não água suficiente. Então, essa baixa da água geral no nosso sistema pode acabar gerando essa dor de cabeça. Vômito e náusea, como eu já conversei com vocês, é bem comum em qualquer medicamento de via oral. Cãibras e hipotensão, né? Pode gerar situações de cãibra, de queda da pressão de uma vez, né? Que a pessoa vai ficar com aqueles sintomas de hipotensão, que é a queda da pressão, de tontura, que é aquela situação que a gente coloca a pessoa deitada com as pernas para cima. Pode ter reação alérgica, aumento da formação de cálculo renal, porque como eu falei para vocês, ele manda o comando para o rim eliminar e aí o rim então tá sempre trabalhando ali em função do medicamento, então pode acontecer que acabe formando cálculos. Por isso também é muito importante a água para evitar a formação de cálculos. Disfunção sexual pode acontecer e perda da libido. Os diuréticos, eles tendem a diminuir o nível de HDL plasmático e aumentar o nível de colesterol total, triglicerídeos e LDL. Ou seja, pode acontecer de diminuir o colesterol bom e aumentar o ruim. Então, assim, são efeitos colaterais que podem acontecer. Muitas vezes, se a pessoa tem problema de colesterol, o médico não passa esse grupo de medicamento, porque já que pode acontecer e a pessoa já tem problema de colesterol, ele tende a evitar os diuréticos e procurar outro grupo. Então, é uma coisa mais sistêmica, né, mais específica, que pode acontecer como efeito desse grupo que são os diuréticos. E por hoje é só, vamos lá conversar, vou mandar as perguntinhas, qualquer coisa vocês podem chamar,
Fiquem à vontade. Hoje eu tô meio acelerada, os vídeos ficou até menor. Vocês viram que eu tô falando? Não sei porque que eu tô acelerada, gente.